Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui com o VanoCast, trazendo assuntos pertinentes aos nossos seguidores, aos nossos ouvintes, e com certeza faremos um vídeo especial, algo bem importante para a nossa população, para as nossas mulheres, homens e jovens também, por que não? Eu quero trazer aqui em primeira mão uma grande reflexão. Quem cuida de quem, afinal? Vivemos uma rotina intensa, correndo para cumprir prazos, honrar compromissos, cuidar da casa, do trabalho, dos filhos, do cônjuge, dos pais. E são tantas outras responsabilidades que nós nos esforçamos para oferecer o melhor a quem amamos. Mas, em meio a essas correrias, existe uma pergunta que poucas vezes fazemos. Quem está cuidando de quem cuida de todos? Muitas vezes a resposta é dura. E a verdade é: ninguém. Ninguém cuida de quem cuida de todos. Quem está cuidando de quem cuida de todos, afinal? Aprendemos que ser forte e suportar tudo é essencial. Que descansar é sinal de fraqueza, que pedir ajuda demonstra incapacidade. E sem perceber, vamos acumulando cansaços, ansiedades, frustrações e dores que não aparecem nas fotografias, mas pesam na alma. O problema é que ninguém consegue derramar de um recipiente vazio. Não há como oferecer amor quando estamos emocionalmente esgotados. Não há como transmitir paz quando vivemos em guerra dentro de nós mesmos. Cuidar de si não é egoísmo, é responsabilidade. É reconhecer que nossa saúde física, emocional, mental e espiritual influencia diretamente na vida de todos ao nosso redor. Jesus nos deixou um exemplo poderoso. Em diversos momentos, mesmo cercado por multidões e inúmeras necessidades, ele se retirava para descansar, orar e renovar suas forças. Se até Jesus compreendia a importância desses momentos, por que insistimos em acreditar que podemos viver sem eles? Talvez hoje seja o momento de fazer uma pausa e refletir. Quando foi a última vez que você cuidou de si? Quando foi a última vez que você tirou um tempo especial para você mesmo? Você merece mesmo cuidado, com a mesma atenção que você passa para os outros. Porque quem cuida de si consegue cuidar melhor de quem ama. Que essa reflexão sirva como um convite. Não espere adoecer para lembrar que você também importa. Não espere o esgotamento para perceber o seu valor. Cuide da sua mente. Cuide das suas emoções. Cuide da sua fé. Cuide da sua saúde. Cuide da pessoa mais importante, que todas as outras continuem recebendo o melhor de você mesmo. E lembre-se, o mundo pode esperar alguns minutos. Mas a sua vida não pode esperar para ser cuidada. E é com essa reflexão e abordando esse assunto sobre o autocuidado que eu convidei a minha amiga psicóloga Cleia Oliveira para abordar esse tema tão importante para nós todos. Tudo bem, doutora? Tudo bem, olá, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Olá a todos que nos assistem, que bela reflexão a Van trouxe para nós. E é sobre isso que vamos falar hoje, autocuidado. Você em casa tem prestado atenção na forma como você se cuida? Pois é, Van, aqui estou para a gente cuidar desse assunto que, por mais importante que a gente saiba, muitas vezes a gente negligencia a nossa saúde física, emocional, espiritual e bora conversar sobre esse tema. Eu sou a psicóloga Cleia Oliveira e estou aqui com a Vanusa no VanoCast
curte, compartilha, nos segue, para que cada vez mais a gente possa falar de saúde mental para o nosso público. E eu sou Vanusa Soares, vocês já me conhecem, né? Poucas datas, né? Mas, enfim, é um prazer estar com vocês aqui novamente. E a minha gratidão pela presença da Cléia Oliveira aqui, essa mulher que tem nos ajudado a ter um canal aí com muitos assuntos pertinentes à nossa população, né, doutora? Sim, sim. Doutora, então vamos lá. Quando ouvimos falar em autocuidado, o que realmente é autocuidado? Nos conta aí para que a gente... Hoje vamos ter aí mais um questionário com muitas respostas por uma pessoa que realmente pode nos esclarecer sobre isso. Vamos lá. Então, né, pensando sobre a sua reflexão, né, eu acho muito importante quando você diz não se deixar para depois. Quem cuida de quem cuida, né? É uma belíssima reflexão. E autocuidado. Quando pensamos em autocuidado, o que vem à nossa mente? É aquele cuidado que a gente tem com a gente mesma. E às vezes pode pensar o seguinte: um dia no spa, uma bela massagem, uma skincare. Claro, isso são formas de autocuidado. Só que o autocuidado, ele não está só na aparência, ele não está só no exterior. O autocuidado é a forma como você cuida também da sua saúde física, da sua saúde emocional e, claro, a saúde espiritual. E quando a gente fala de espiritual, a gente não está falando sobre religião, e sim, né, claro, para quem acredita, aquela fé em uma força muito maior do que a gente, né? Então, vamos começar falando sobre a saúde física. Como é que a gente trata a nossa saúde, o nosso bem-estar? Então, você trouxe aqui a importância do descanso. Muitas pessoas acham que descansar é preguiça. Já ouviu falar sobre isso? Já ouvi. Né, tirar um cochilinho, dormir mais cedo, né, acordar mais cedo, o cuidado com o sono. Então, pensar na saúde física é como é que eu cuido da minha saúde? Muitas vezes a gente foi ensinado que só quando tá com dor é que a gente vai ao médico. E muitas vezes a gente não vai ao médico quando está com dor. Se é uma dor tolerável, suportável, depois eu vejo isso. Já ouviu falar? Sim, já fez isso? Procrastinando na vida. E vocês de casa, né? Quando surge uma dor, o que vocês fazem? Então, primeiro os cuidados preventivos. Por algum motivo, a nossa sociedade, ela foi ensinada a ir ao médico só em casos de urgência, emergência. Porém, a prevenção, os exames preventivos, deixa eu ver como está a minha saúde. Então, exames de sangue, exames de urina, de fezes, ginecológico, todos os exames preventivos para eu saber como é que está a minha saúde. Porém, existem pessoas que falam o seguinte: para que eu vou ao médico se eu não tenho nada? Por aí. Ou por que eu vou procurar doença? Tem gente que entende que fazer um exame quem procura acha. É isso mesmo. Já ouviu falar? E tem gente que fala: eu não vou no médico tão cedo, porque se eu for, ele vai achar um monte de coisas, né? E aí acabou meu sossego. Eu ouvi isso. Exatamente. Então, os exames preventivos é uma forma de autocuidado, e a dor é um sinal do nosso corpo dizendo que algo não está bem. Né? Então, quando começa a sentir uma dor, às vezes pode ser uma dor por um esforço repetitivo, pode ser uma dor por, às vezes, um mau jeito, às vezes você pega um peso ali, doeu, ok, mas sabe aquela dorzinha que aparece e você fala: se piorar eu vou no médico, se piorar eu vou no médico. Quantas pessoas não fazem isso no dia a dia? E não dá muita importância. Então, autocuidado é observar muito bem os sintomas do seu próprio corpo, dizendo para você: olha, vamos fazer um exame, vamos investigar isso aqui. Outra forma de autocuidado, quando a gente fala em saúde mental. Quantas pessoas acham que cuidar da mente é frescura? Por exemplo,
o trabalho está muito estressante. A pessoa todos os dias está com um estresse excessivo. Isso é coisa do trabalho, depois passa. Só que esse estresse vai aumentando. Quantas pessoas não têm sintomas de tristeza recorrente, que vai aumentando, aumentando e se torna uma depressão? É verdade. Ou aquela ansiedade excessiva. Só que as pessoas, por algum motivo, hoje falamos mais sobre saúde mental, principalmente depois da pandemia, que começou a falar muito mais com o cuidado da saúde mental. Sim. Só que mesmo assim, eu tenho experiência lá no meu consultório que muitas pessoas já chegam lá no limite, quando já não suporta mais aqueles sintomas emocionais, que não sabe ou não consegue lidar mais com a sua saúde mental. Realmente, né? Então, o alerta o nosso corpo, ele fala. Por que a gente não está ouvindo o nosso corpo? Por que a gente não está ouvindo a nossa mente? Sim. Então, a forma de autocuidado não é somente eu cuidar da minha parte de fora. Mas, por exemplo, eu não falei aqui do exercício físico, da alimentação. Isso também é forma de autocuidado. Do sono, do dormir bem, do descansar, do lazer. Tudo isso são formas de autocuidado. Sim, verdade. E o estresse acaba sendo algo bem complexo, principalmente para o homem, né? Porque às vezes a gente fala, o homem chega em casa, ele não faz nada, ele só senta no sofá e vê a televisão, e dali ele janta, depois toma banho e vai dormir. Uhum. Só que quando você olha uma pessoa assim, dá a impressão que realmente ele não está nem aí, mas só Deus sabe como está a cabeça desse homem depois de um dia trabalhado, tumultuado, é onde surge essa questão que você falou, né? A pessoa chega já no limite. Sim, sim. E como é que você poderia estar orientando, por exemplo, essa questão do estresse? Porque essa semana eu li algo bem interessante, que um jovem ele perguntou para IA, né? Como que ele poderia viver 140 anos? Achei muito interessante isso. E a IA respondeu para ele: se você fizer exercício, comer, ter uma alimentação saudável, práticas saudáveis, não ter vícios, isso não é o suficiente para você ter longevidade. Mas se você procurar resgatar uma paz interior, tirar um tempo para refletir, para respirar, para descarregar um pouco essa tensão, você vai conseguir ter um autoequilíbrio sobre si próprio e vai evitar esse estresse. Então, o que conclui? Que o que mais mata as pessoas, principalmente os jovens, são o estresse. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Sim, o estresse é algo que prejudica muito a nossa saúde, tanto mental quanto física. O nosso corpo, ele entra em estado de alerta, né? Porque vem o nervosismo, vem aquela ansiedade, eu tenho que resolver esse problema, eu tenho que dar conta desse trabalho, eu tenho que fazer tudo, sabe? Uma mentalidade que talvez seja, eu tenho que suportar isso, né? Pode ser o trabalho, pode ser em casa, na faculdade, na escola. O estresse, ele vem, né? A gente tem uma ansiedade que é natural. Só que não dá para viver 24 horas estressada. A gente precisa, assim como você mencionou, de momentos para relaxar, de momentos para desestressar. No próprio trabalho, dependendo da sua função, dependendo do que você tem que fazer, é pensar que há tempo para resolver. Né? Muitas vezes o estresse vem de um senso de urgência. Sim. Né? Vem de um senso de o que vai acontecer comigo se eu não produzir? O que vai acontecer comigo se eu não der conta? Autocobrança. Autocobrança. Uma cobrança excessiva com a gente mesmo. Então, é natural a gente se estressar, é natural a gente ficar nervoso com alguma situação, mas como que eu administro isso? Como que é que eu lido com esse estresse? Se eu tenho um problema para resolver, eu vou ficar, com a cabeça quente, né? Como dizem. Mas vamos lá, como que eu resolvo isso sem alterar a minha estrutura emocional?
Eu sei que eu tenho prazos, eu sei que eu tenho horários, eu sei o que eu tenho que cumprir. E muitas vezes, né, a gente costuma falar, né, nossa, 24 horas é pouco para um dia só. Mas 24 horas é o suficiente para que a gente tenha qualidade de vida. Só que nessas 24 horas, por a gente viver em uma sociedade capitalista, a gente precisa trabalhar. Verdade. E aí a gente coloca o trabalho sempre em primeiro lugar. A gente coloca sempre as tarefas em primeiro lugar. E aí, como não se estressa diante disso? Se eu não tenho um descanso, se eu não tenho um lazer, se eu não tenho um momento de reflexão mesmo, de respirar, de fazer uma terapia, né? Precisa. Então, acho que sentir o estresse é natural. A questão é o que você faz com esse estresse no seu dia a dia. Como é que você administra os seus problemas no dia a dia? Sim. E esse estresse, ele acaba aguçando muitas vezes uma pessoa muito nervosa e muitas vezes violenta, né? A gente vê alguns episódios de quando a pessoa está tão no limite que, infelizmente, uma hora ela explode. Sim, sim. Não é verdade? Sim, sim. E é onde vem o infarto, o AVC, né? Podem vir decorrentes da questão tanto física quanto emocional. Sim, é verdade. Muito bom. Vamos lá. Pergunta 2. Se todos sabemos que cuidar da saúde é importante, por que temos tanta dificuldade em cuidar de nós mesmos antes de chegar ao limite? Eu quero comentar sobre a minha experiência, doutora. Sim. Eu passei muitos anos sentindo uma dor no braço. Sim. E, eu nunca me atentei. E realmente eu era essa pessoa. Eu cuidava de todo mundo e a minha parte eu deixava para depois. Uhum. E agora, né, eu creio que não precisava disso. Eu vou ter que fazer uma cirurgia no ombro, porque o meu tendão está lesionado, né? Eu tenho só 20% do tendão. Sim. E isso me trouxe um estrago muito grande, porque agora eu tenho que fazer uma cirurgia, não posso trabalhar. E aí, quem é que vai cuidar agora de mim financeiramente? Sim, sim. Então a gente entende o quê? Que o maior prejuízo é para nós todos, para nós mesmos. Sim. Quando a gente não tira um tempo para se atentar à sua dor e procurar ver o que está acontecendo de fato, no final é você que é o mais prejudicado. Sim. Porque as pessoas ficam tanto preocupadas em dar conta do trabalho, dar conta da família, dar conta disso, dar conta daquilo, e no final ninguém vai dar conta dela, né? Sim. É igual agora, quem é que vai me ressarcir, por exemplo, financeiramente? Sim. Então você vê que o prejuízo é para a gente que procrastina. Sim. Então fala para a gente, doutora, sobre essa pergunta que, vou repetir, se todos sabemos que cuidar da saúde é importante, né? Por que temos tanta dificuldade em cuidar de nós mesmos antes de chegar ao limite? Sim, sim. É uma pergunta bastante pertinente, né? E algo como você mesma trouxe o seu exemplo, né? Por que será que a Vanusa deixou chegar no limite? O que será que aconteceu, né? Eu penso que desde muito cedo nós temos essa mania. Nós somos ensinados a deixar a nossa saúde para depois. Né? A gente tem exemplos em casa, né? Muitas vezes dos nossos pais, dos nossos familiares que se dedicam muito mais ao trabalho do que à sua saúde. Né? Então, saber que a gente deve cuidar da nossa saúde, nós sabemos. Mas por que a gente não cuida? Por que a gente não dá importância primeiro à nossa saúde? Por que a gente espera chegar ao limite? Entra também na minha primeira fala, de que fomos ensinados a ir ao médico só em caso de urgência, só em caso de necessidade, que a gente não precisa fazer exames preventivos, que, toma um chá que passa. Né? Eu não tenho nada contra chá, inclusive eu tomava bastante chá, minha avó era curandeira, e o chá ajuda sim, né? Mas sentir a dor já começar a investigar. Mas muitas vezes a gente deixa para depois porque a gente não entende
a urgência e a necessidade de cuidar da nossa própria saúde. A gente fala, isso aqui passa. Às vezes vai falar, isso aqui deve ser por causa do meu trabalho, tô trabalhando demais, né? É um mau jeito. É um mau jeito, exato. E aí, vamos nos deixando para depois. Então, a nossa própria cultura, né? Agora, muito recentemente, é que se fala em exames preventivos, em cuidado com a saúde, mas antes não era assim. Então, deixar chegar ao limite agora eu não aguento mais. E aí quando chega no limite, muitas vezes já não tem nem saída mais para, dependendo do problema de saúde, né? Sim. Às vezes já não tem nem mais jeito, já tá tipo no finalmente, né? Sim. Infelizmente, né? Sim. E aí, por exemplo, quando você questionou agora, e agora? Quem que paga as contas? Um dia a conta chega. Então, o que adianta a gente se sobrecarregar excessivamente, cuidar apenas do trabalho, cuidar apenas dos outros e esquecer da gente? Quem é que cuida depois? Pois é. Né? Para quem que fica essa responsabilidade? Porque, normalmente, quem não cuida da própria saúde é porque se preocupa muito com os outros. Só que não quer ser cuidado. Então, quando se vê diante de um problema de saúde muito sério e que precisa de ajuda, essa pessoa também não se sente confortável em pedir ajuda. É verdade. Essa pessoa também se sente mal por, poxa vida, agora eu vou ter que depender de alguém. Porque se fez de forte por muito tempo. Porque foi ensinado, aprendeu por algum motivo que tem que dar conta. Né? E isso pode vir desde muito cedo, quando colocam responsabilidades, por exemplo, em crianças, adolescentes, e até quando se torna adulto. Então, fala, se vira, você dá conta, você consegue. Isso não é nada, isso é frescura. Ah, tá com dor de cabeça? Vai assim mesmo. Vai pra escola, vai trabalhar. Sim. Porque dor é frescura. Não é assim que a gente ouve desde pequeno. Só que nós vemos familiares adoecendo, vemos pessoas, né, ao nosso redor adoecendo e temos até exemplo. A gente vinha conversando no caminho sobre uma colega nossa de trabalho que foi se deixando para depois, e não deu tempo. Quando veio um infarto ou um AVC, muitas vezes ele é muito assim fatal, né? Quando a pessoa não vem a falecer, ela fica com sequelas terríveis, né? Sim. E um detalhe também, jovens, né? Quando somos jovens, a gente acha que a nossa saúde é de ferro. Lembra da sua adolescência? Né? Da sua juventude, que eu sou forte, eu sou corajosa, eu consigo, eu dou conta. Sim. Né? E um alerta para os adolescentes, né, que não dormem, né, à noite, ficam a madrugada jogando, fica na balada. Nada contra, mas é pensar, tipo, o que eu faço desde muito cedo com a minha saúde vai refletir na minha vida adulta depois. Com certeza. Ali eu tô esbanjando saúde, eu não tô me cuidando porque eu tô bem, eu tô forte. Mas e quando chega uma idade mais avançada que vem as consequências daquilo que a gente fez na juventude? E o boleto chega, né? O boleto chega, com certeza. Pois é, terrível isso, né? Sim. E às vezes quando você é adolescente, você não quer muito pensar sobre isso. Porque você acha que eu sou jovem, né? Só que nós estamos vivendo um tempo onde a gente vê muitos jovens sendo acometidos por infarto, derrames. Sim. E nós estamos também numa geração onde assim, nós estamos numa época, eu falo para os meus filhos, vocês nasceram na melhor época. Sim. Porque é a época da informação, da orientação, onde se você estiver lá com dor no dente, você vai lá, busca informação, você já sabe o que está acontecendo, até mesmo antes de ir no médico, né? Então, do autoconhecimento, de se conhecer, né? Eu falo assim que o autoconhecimento ele é tão importante a ponto de você
chegar no médico, ele perguntar o que você tem e você falar para ele o passo a passo que você teve até chegar naquela dor. Sim. Porque eu já ouvi muitos ignorantes falando, eu chego no médico, ele pergunta o que eu tenho. Se ele é o doutor, ele que tem que saber. Você ouviu isso? Com certeza. Pois é, na verdade, o médico ele sempre esteve certo. Porque ele não está na casa da pessoa para saber o que ela comeu que chegou, né? Sim, A tal estado, né? Sim. E a garotada de hoje, elas são muito cobradas nas empresas, eles têm uma dinâmica ali de incentivo, e essa busca é avassaladora por estar no topo, por ter uma carreira promissora, por ter muito dinheiro, que acaba também tirando o jovem dessa necessidade também de se cuidar. Sim. Né, doutora? Sim, e aqui você trouxe um outro ponto muito importante. A exigência da empresa, da carreira profissional, porque existem pessoas que não vão ao médico porque têm medo de perder o seu emprego. Existem pessoas que não querem faltar, não querem fazer algum exame, não querem procurar um médico por causa da necessidade financeira. E se eu perder o meu emprego? Infelizmente, a nossa sociedade passa por isso. Infelizmente, né? Eu conheço pessoas, eu tenho exemplos no meu consultório de pessoas que foram ao médico e foram demitidas. Só que, pensando, por mais que a gente precise do nosso trabalho, se a gente não estiver bem com a nossa saúde, como é que a gente vai trabalhar? Como é que a gente vai entregar um bom trabalho, um bom resultado se a gente não estiver bem? Não tem como. E também ao outro lado, hoje as empresas estão mais preocupadas também com a saúde e o bem-estar do colaborador. Está tendo um movimento, ainda bem, falando mais sobre saúde emocional, onde as empresas elas precisam ter um profissional da saúde dentro das empresas, No momento a NR1, que as empresas elas precisam ter um profissional da área da saúde mental e oferecem, tem empresas que oferecem até premiações para quem faz exercício físico, Então, tem empresas que já estão nesse movimento, estão passando a entender que eu preciso de um colaborador saudável para entregar um bom resultado. Não são todas que pensam dessa forma, mas se há esse movimento é porque agora as empresas estão entendendo que como é que eu vou exigir de alguém que não está bem para trabalhar? Sim. Então, a gente percebe que tem os dois lados, Tem as pessoas, os empresários que se preocupam com a saúde do colaborador e tem empresas que não. Que bom, O bom é a que realmente se preocupa em manter o funcionário ali, porém tem que saber que o funcionário precisa também se cuidar, Sim. É interessante mesmo. Sim. E agora já é quase que a maioria das empresas já tem então essa assistência, Porque o que a gente vê de pessoas muito esgotadas, acho que isso trouxe realmente muitos malefícios, para as pessoas. E essa, como se diz, a informação, ela nos ajuda tanto, Sim. E hoje também tem lá essas questões de direito. Sim. Mas a questão é a velha questão. Se você não estiver bem, como que você vai cuidar de alguém? Exatamente. Não tem como, Então, existem pessoas que, infelizmente, deixam chegar no limite, mas depois vai ter que se responsabilizar pela própria saúde. Sim. Pelo próprio cuidado. Mesmo que seja difícil. Mas uma hora o boleto chega, como você disse. Uma hora a conta chega. Sim. E essa questão de que você fala de que vem de gerações, A gente sempre vê assim, vou falar de mim, da minha experiência. Então, você sempre vi minha mãe assim, tentando dar conta de tudo, Sim. Porque realmente era uma
era uma responsabilidade muito grande para uma pessoa só, né? Sim. E às vezes a gente até acha que, tipo, não dá conta. A gente acha que tá dando conta, mas na verdade não tá dando conta, porque eu não via minha mãe indo em médico, eu não via ela fazendo um exame preventivo. Então, assim, a fase que a minha mãe começou a ir mais em médico foi quando ela já passou dos 50, né? Tinha passado dos 50 anos. Sim, Que aí foi a fase que começou realmente a acarretar tudo. sim. Parece que chega no 40, no 50, o negócio começa a apertar, né? Sim, sim. Porque eu acredito que agora a gente, tanto é que tem muitas campanhas hoje, 40 a mais, 50 a mais, e assim vai, né? Sim, De incentivo, né? Autocuidado. sim. E a minha mãe, ela começou realmente a se cuidar mais depois dos 50 anos. Uhum. E teve coisas que não deu tempo. Tanto é que a minha mãe, ela, quando ela faleceu, assim, ela tinha um problema lá que ela precisava tratar. Mas os médicos falavam, se tratar agora, ela corre risco. Ou seja, ela tinha uma hérnia que estava bem localizada entre os órgãos principais. Então, se mexesse ali, ela corria risco de vida. Sim. Aí a conclusão que a gente acabou chegando. Bom, se operar, corre risco. Se não operar, corre risco também. E na verdade foi isso que levou, né, minha mãe para o hospital, infelizmente. Então a gente vê que quando você começa esses cuidados mais cedo, você não vai chegar nos 50 a mais com tanto problema. Sim, sim. Tantos problemas de saúde te incapacitando, né? Sim, sim. E o que você diz dessa geração aí dos 40 a mais agora? Pois é, né? Aqui Você já chegou no... Já, eu já passei dos 40. Abafado. Mas é justamente isso, né? Eu sinto muito, aí lamento pela perda da sua mãe. E se a gente não se cuidar, a gente adoece. E mesmo a gente se cuidando, corremos o risco de adoecer, né? Porque é algo que não está no nosso controle. Sim. Só que, inclusive, tem até um livro que eu quero comentar. O título as pessoas vão achar um pouco estranho. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É da doutora Ana Cláudia. Esse tema é pesado. Quando eu vi o título, assim, eu falei, nossa, tá falando sobre morte. Mas não. Esse livro, ele fala muito mais sobre vida, mas também fala sobre a morte. A única certeza que nós temos nessa vida é de que vamos morrer, né? Por exemplo, essa pergunta do jovem aí, já pensou se vivemos 140 anos? 140. Bom, esse livro é de uma doutora, né? Ela é médica e ela é médica que cuida de pacientes paliativos. Ou seja, são pacientes que não têm mais o que fazer. Né? Então, ela fala que normalmente ela passa uma semana, 15 dias com esse paciente. E ela gosta de cuidar desse paciente, e ela escolheu cuidar desse paciente para que ele tenha uma boa morte. Sim, tem esse cuidado mesmo. Só que antes de chegar à morte, ela traz a reflexão sobre a vida. Ela fala desses cuidados que a gente deve ter com a nossa saúde. E aí você trouxe um ponto muito importante, é que nós estamos na era do conhecimento, na era da informação, então não é por falta de conhecimento que a gente não se cuida. Porque as pesquisas, elas vêm evoluindo, a ciência vem evoluindo, então doenças que antigamente não tinham cura, hoje tem. Sim. Doenças que antes não tinha tratamento, hoje em dia tem. Verdade. Né? Então, ter conhecimento sobre a sua própria vida, sobre o seu bem-estar, sobre o seu autocuidado, é importante que comece desde cedo. Não precisa esperar chegar no 40, 50, 60 para começar a cuidar da saúde. Porque se nós tratamos algo desde cedo, dificilmente a gente vai ter, não que a gente não vai ter, isso não está no nosso controle. Vamos adoecer de alguma forma. Mas se a gente está se cuidando, as possibilidades de adoecer são menores. Verdade. Porque tudo que se descobre no começo é mais fácil de se tratar, né? Sim.
dá para dar um jeito, né? Sim, exatamente. Então, nesse livro ela fala de pessoas que não se viram com a própria vida, com a própria saúde, que negligenciaram muito o seu corpo, o seu bem-estar. E aí, nesse momento em que não há mais o que fazer, infelizmente, chega um momento que não há o que fazer mesmo. Sim, é verdade. Então, refletir muito sobre a forma como vivemos. Principalmente tendo consciência de que não é para sempre que a gente vai ficar nesse mundo. E se não vamos ficar aqui para sempre, por que não fazermos a nossa parte? É essencial, né? Sim, Fazer a nossa parte. sim. E é fácil cuidar da nossa saúde? É fácil cuidar do nosso bem-estar? Vocês que nos assistem, é fácil? Não, não é fácil cuidar da gente mesmo. Muitas vezes a gente acha que é mais fácil até cuidar do outro do que da gente. É verdade. Por quê? Muitas vezes falam, isso é frescura, isso é corpo mole, isso é preguiça. É o que a gente ouve falar quando a gente está em busca de ter uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila. Porque o normal na nossa sociedade é essa correria, esse estresse. É loucura, né? É loucura. E isso é o normal que a nossa sociedade prega, mas não é. Se a gente não se cuida, a gente adoece, infelizmente. É verdade. Agora, tem uma coisa que tem algo que eu tenho observado muito, é que nós estamos numa era onde as pessoas têm adoecido psicologicamente, né? Muito, uma frequência muito grande. As pessoas, eu estava vendo, acompanho muito as mães atípicas, inclusive um beijo para vocês. Tivemos um vídeo semana passada sobre mães atípicas e foi emocionante, muito bom. Tá lá no YouTube. E a gente fala sobre essas mães que muitas vezes ela tem filhos atípicos, né? Com um grau mais elevado de autismo. E, tipo, nem para ir no banheiro essa mãe consegue ir. É tipo 24 horas em prol daquele filho. Sim. E a gente vê muitas situações em que essa mãe já está esgotada. E aí a gente fala, quem cuida da pessoa que não pode se cuidar? O que você tem a trazer como reflexão para a gente sobre isso? Sabemos o quanto é difícil, né? Quando não temos, você que é mãe, né, que tem, tem seus filhos, você já sabe que ser mãe não é algo tão simples. E quando temos uma criança atípica, a responsabilidade e o esforço parece que dobra, Sim, né? E toda mãe precisa de uma rede de apoio, toda mãe precisa ter alguém, né, em quem confiar, em quem ajudar. E quando ela não tem, fica muito difícil. Então, essa mãe, por mais responsável, por mais cuidadosa que ela seja, ela também precisa se ver. Ela também precisa pedir ajuda. Não dá para ela ficar 24 horas ali sob o cuidado dos filhos, porque ela adoece. sim. Entende? Inclusive, teve até um caso que passou, eu não vou me recordar quando foi, de uma mãe que sofria com uma criança que era atípica e ela falava que não tinha condições, que ninguém ajudava, Sim, né? Não ter uma rede de apoio, não ter um suporte, não ter alguém que possa ajudar é muito difícil. tem uma reportagem, eu não sei se é do Domingo Espetacular, é um desses canais de reportagem que realmente traz um dia da mãe atípica, né? Eles participam da convivência. Sim, E ali a gente vê que tem mães que, puxa vida, pensa numa guerreira. sim, E tem crianças que elas nem se movimentam sozinhas. Sim. Então ela depende de 24 horas ali sim, do cuidado dessa mãe. sim, E por a gente muitas vezes ter um filho que dependa tanto de você, você acaba realmente se isolando. sim, E vai se isolando, vai se deixando. sim. E aí quando você vê, você já tá... já vi casos de mãe falar, não aguento mais. Sim, sim, porque chegam ao seu limite. Então, por mais difícil que seja, tem que pedir ajuda. Tem que pedir Precisa, para né? alguém
Ajudar, porque senão ela se sobrecarrega, ela adoece, ela não dá conta, ela chega ao seu limite. Infelizmente, É necessário. sim. E sobre ainda falando sobre a questão da saúde psicológica. Nesse tempo, o que você geralmente mais vê no seu consultório? Mais mulheres, mais homens, ou está no mesmo nível essa procura pela saúde mental, né? Porque realmente, se a nossa cabeça não estiver equilibrada, fica difícil até controlar o corpo. Você Sim, concorda com isso? concordo. A maioria do meu público no consultório são mulheres. Poucos homens procuram ajuda, tanto hospitalar quanto É verdade? mental. Os homens, eles têm culturalmente essa resistência de não procurar cuidados, né? Já é uma estrutura que foi construída de que o homem não precisa pedir ajuda, não precisa de médico, não precisa de psicólogo, o homem não precisa de nada. Ele é um robô? Será? Não é só ser um robô, né? Vocês, homens que nos assistem, né? Vocês são uma máquina, por acaso? Então, a maior parte do meu público são mulheres e são mulheres que normalmente chegam ao seu limite, são mulheres que já estão sobrecarregadas, são mulheres que já procuraram a medicina e na própria medicina dizer, olha, seria bom você conversar com um profissional da saúde mental, né? Vamos ver como está o seu emocional. Então, normalmente, não que todas chegam esgotadas, mas na maioria dos casos são mulheres que realmente já não sabem mais o que fazer, já estão desestruturadas emocionalmente. E são Sim. mulheres que têm dificuldade em pedir ajuda, são mulheres que se esforçam excessivamente, são mulheres que dá tudo de si e acabam se deixando para depois. Eu tenho pacientes homens também, mas são um número menores de homens. A maioria são mulheres. São mulheres. Na convivência diária, a gente acaba estudando um pouco, né? Que o homem, ele é mais... Ele descarta com mais facilidade alguns problemas, algumas preocupações. Uhum. Diz que a estimativa é de uma mulher se desentender com uma mulher tipo assim, 100%, por causa dependendo do calor da conversa, né? E interessante que eu achei até engraçado, né? A mulher, quando ela cumprimenta a outra, ela cumprimenta assim com uma preocupação, né? Será que meu cabelo tá bonito? Nossa, olha como ela é e tal. O homem não, o homem já se cumprimenta, ó, seu barrigudo, isso já tá careca. Então, isso leva a gente a analisar que o homem, ele não tem essa dificuldade em descartar, ou então ele leva tudo ali na brincadeira e vai jogar bola e vai conversar, principalmente os amigos, né, de longa data. O que você me fala assim desse contexto? Porque assim, a mulher, ela está sempre preocupada, muitas vezes até em se mostrar para a própria mulher. Eu falo para os meus filhos assim, gente, quem repara a mulher não é homem, não, é mulher. Você vai num ambiente, você tem que estar bonita, porque são as mulheres que te reparam, né? O que você me diz sobre isso, falando aí sobre esse autocuidado? Eu acredito que esse exemplo que você me trouxe fala muito da construção da nossa sociedade. A nossa sociedade, ela é estruturalmente machista, né? Onde as mulheres, elas sempre são cobradas, desde cedo, pela questão da aparência, né? O cabelo, a roupa, a maquiagem, tá sempre alinhada, tá sempre Sim. bem, de se mostrar para o outro. Então, já vem uma cobrança excessiva sobre as mulheres com esse aspecto da imagem, né? Como se elas tivessem que caber em um padrão de beleza, né? Quando a gente assiste aí a televisão, as redes sociais, sempre querem nos colocar em algum lugar.
Tá na moda sobrancelhas mais finas, tá na moda sobrancelhas mais grossas, tá na moda ser magra, tá na moda ser mais cheinha. Porque tem que usar tal roupa, tal cabelo, né? Sim. E as mulheres, elas são sempre alvos, né, desse olhar, né? Por exemplo, quando as mulheres vão ficando mais velhas, né, com mais idade, mais experiente, Sim. tem uma preocupação, tô envelhecendo, e as rugas, e os sinais, e sempre um crescimento, assim, dos cuidados com a saúde, com a pele. Ainda bem que, ultimamente, esse olhar tem mudado. Eu falo principalmente o meu olhar, e como psicóloga, de que, opa, a imagem não diz tudo sobre mim, não. Ai, que bom. Tá liberta, então. E eu passo, né, sempre para as minhas pacientes que por que está tão preocupada com a sua imagem? Por que esse olhar mais para o lado de fora do que para o lado de dentro? De onde Sim. veio isso? De onde vem? Inclusive, eu trabalho com mulheres que têm autoestima muito baixa por causa do seu corpo. Então, um trabalho Sim. aí de aceitar o próprio corpo, de aceitar o próprio cabelo. Inclusive, a gente tem um vídeo, né, falando sobre Temos um a vídeo. autoestima, né? Quem não É, assistiu, fez sucesso né, esse fez muito vídeo. sucesso, Autoestima Além do Espelho, Isso. e fala muito sobre isso, porque o autocuidado, ele não é só sobre aparência, nunca foi sobre a aparência, a autoestima não é sobre aparência, é muito sobre o que eu sinto, sobre o que eu penso e a forma como eu me cuido. Verdade. E aí você trouxe em paralelo os homens, que eles não são cobrados nesse sentido, né, pela aparência, mas eles são cobrados pela parte financeira, pela parte, né, quantas vezes nós já não ouvimos dizer que, porque o homem tem que ter o carro, a moto, o emprego, o Provedor. salário, ser o provedor. Não que ele não deva ser, mas há uma cobrança excessiva sobre o homem com esse aspecto financeiro. E a mulher com a questão da aparência, mas isso é uma construção da sociedade. Sim, é verdade. E que bom que os homens já levam na brincadeira, seu barrigudo, seu careca, mas isso Tira de não quer dizer letra. que não afete a sua Agora vai autoestima. falar para a mulher, você tá com pé de galinha. Ela Vai dar enlouquece. morte. Então eles se sobressaem numa boa, dá risada, né? Mas a mulher, ela acaba complexando um pouco mais essas questões, né? Sim. Mas que legal. Eu gostaria de falar para vocês, mandar sugestões sobre quais temas vocês querem que a doutora Cléia venha abordar aqui no VanuCast, antes de encerrar. E, doutora, o que você tem a deixar aí para essa mulherada, para o nosso público, que também não é só mulheres, mas homens, jovens, Sim. sobre esse autocuidado, essa questão de cuidar de si, né, mesmo cuidando dos outros. Sim. Eu trago aqui, né, para o nosso público uma reflexão, e a reflexão é a seguinte: não espere chegar ao seu limite para cuidar da sua saúde física e emocional. Por quê? Não é que não tenha mais jeito, mas pode ser tarde. Então, se você pode ter um olhar para você mesma, para você mesmo, né, entendendo sobre autocuidado, falando sobre saúde, esse é o momento. Se você sente uma dor, se você não está bem com você mesmo, ou tem algum familiar, algum amigo, parente próximo que não está se sentindo bem, a sugestão é: cuide da sua saúde, cuide do seu bem-estar. Não é egoísmo pensar na gente mesmo. Egoísmo é a gente não cuidar da gente mesmo. E essa reflexão que eu deixo façam comentários, façam perguntas. Eu estou aqui para trazer um pouco das vivências do consultório, né, da minha prática clínica, das minhas experiências, também um pouco pessoais, porque eu também não sou uma máquina. E é isso, cuidem da sua saúde emocional, física e espiritual. Não espere chegar no limite. Maravilha, doutora. E eu quero dizer para
para o pessoal do YouTube, para nos seguir lá no Instagram, no VanuCast. Também temos um canal, o Conexões Event, que é um canal novo que nós criamos lá no Instagram, uma conta nova, onde nós abordamos assuntos sobre a conexão com pessoas, né? Tivemos um encontro recente com empreendedoras e teremos um próximo encontro aí, e eu quero que vocês façam parte desse próximo encontro. Então vai nos seguindo aí, acompanhando as novidades. E eu quero deixar também o meu agradecimento aqui ao meu parceiro de caminhada, que é o Último Café, que hoje vai lançar a história do VanuCast, e nós vamos acompanhar, vamos assistir, vamos curtir, vamos ler essa história, né, doutora? Com Fazer certeza, um comentário. claro. E eu agradeço aí o Último Café pela parceria, pelo cuidado, pelas orientações também que tem me dado, né? Então sou muito grata. A Make Mais também, Vanessa, um super abraço. A Make Mais tem nos acompanhado, tem nos apoiado nesse projeto. E você, doutora? Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. E com certeza estaremos de volta logo, logo. Claro, se Deus quiser. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você, me desenvolvendo como psicóloga, como pessoa. Eu estive no Conexão e foi maravilhoso. Foi ótimo, Quando né? estiver bom novamente. Com certeza. Muito obrigada mesmo pela parceria, por esse cuidado, porque o nosso objetivo, né, eu vejo que quando você trouxe o VanuCast, o Conexão, é para a gente falar sobre seres humanos, sobre o quanto nós podemos ajudar uns aos outros, cuidando melhor, né, de si e se desenvolvendo muito bem como pessoa. Muito obrigada. Obrigada eu, doutora. E você que tem uma história, quer abordar um assunto, quer falar sobre algo, venha para o VanuCast. Nós precisamos entender que a história, ela sempre vai fazer parte das nossas vidas. Tudo que nós vamos abordar, querendo ou não, a gente tem que voltar lá no começo, né, doutora? Sim. Então, olha como a história é interessante nas nossas vidas. A história, ela traz até... Ela até desvenda coisas do seu presente, você olhando lá atrás. Eu gosto muito de um versículo que tem em Apocalipse, acho que é 22, não lembro o versículo, capítulo 22, não lembro o versículo, mas fala assim que eu preciso olhar de onde Deus me tirou. Eu preciso olhar lá no comecinho da caminhada. Tudo que me foi abordado lá no passado, eu preciso olhar com um olhar construtivo para o meu futuro. Sim. Porque é olhando o que eu fui, o que a minha mãe foi, que os meus antecedentes foram, que eu tenho a possibilidade de ser uma pessoa melhor, mas não melhor em arrogância, mas uma pessoa melhor entendendo de onde Deus me tirou e o que Ele tem feito hoje, né, com as nossas vidas. E eu encerro por aqui o meu abraço bem apertado a todos do VanuCast.